E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira sessão de aulas da disciplina de cinética e cálculo de bioreatores. A gente está numa parte mais teórica da disciplina. Eu sei que vocês não gostam muito quando a disciplina fica muito teórica, vocês gostam muito de quando ela é mais aplicada, né? Quando a gente vai lá para o Python, vai lá para o laboratório e aplica mesmo a disciplina, mas infelizmente ou felizmente a gente tem que se ater aos conhecimentos teóricos que eles são base para a gente conseguir aplicar adequadamente tudo aquilo que a gente está aprendendo. Hoje a gente vai ter mais uma semana praticamente exclusiva, teórica, onde a gente vai inserir alguns conceitos novos. E o primeiro conceito dessa sessão vai ser o conceito de conversão. A gente deduziu quatro equações na aula passada, e nessas quatro equações, para os quatro reatores ideais, né, batelada, CSTR, PBR, e PFR, a gente definiu essas equações em torno do número de mols que era alimentado e saído do reator. Então, eu acho que eu tenho até aqui nos slides passados, eu acho que fica mais fácil para eu explicar isso. Então, a gente definiu nossas equações de projeto do reator em torno do número de mols. Isso não é uma coisa, pode não ser uma coisa muito boa, porque você está dependente do tamanho do reator, você está dependente do teu processo para você entender aquilo que está acontecendo. E a gente pode deixar isso de uma forma um pouco mais genérica, porque pensa comigo, você atuando como um engenheiro de bioprocessos, projetando bioreatores, e você vai projetar ele em termos de entra tantos mols disso e sai tantos mols daquilo. É muito mais difícil de expressar do que se a gente pudesse expressar em algo muito, muito comum dentro da engenharia de reações químicas e bioquímicas, que é um termo é, genérico, que é a conversão. Quanto do produto foi, quanto do reagente, na verdade, né? Quanto do reagente foi convertido em produto. E aí passa a ser uma coisa genérica. Se a gente projeta um reator para ter 80% de conversão, a gente pode projetar para ser um reator pequeno, para projetar para ser um reator grande. Diferente do que a gente falar, vai projetar um reator para consumir 100 mols por hora de um determinado reagente. Isso aí é algo fixo. Um reator projetado para converter 80% é muito mais fácil de escalar. A gente pode trabalhar das duas formas, não tem problema. A gente só vai fazer pequenas alterações nessa equação aqui para colocar o termo de conversão em vez de quantidade absoluta de matéria. Mas eu trabalho bastante tempo com modelagem e simulação e eu particularmente sempre executo as modelagens dessa forma aqui. Acaba sendo uma questão de preferência, uma questão de como você quer se expressar, mas é algo bastante válido e que a gente deve estudar. É o capítulo 2 do Fogler. O capítulo 2 do Fogler aborda exclusivamente o termo de conversão. A gente vai passar por ele de forma bastante superficial. Eu vou definir só para o reator batelado e depois a gente estende esse conceito para os outros três tipos de reatores. Tudo bem? Então, o que é a conversão? A conversão é o quanto do seu reagente virou produto. É uma relação entre o quanto da sua quantidade de reagente virou produto. Então a gente fala, converteu tantos, a gente pode falar em porcentagem, né? Houve tantos por cento de conversão do reagente A, houve tantos por cento de conversão do reagente B. E é muito comum, porém não necessário, expressar em termos do reagente limitante. Tudo bem? Não é exatamente uma regra absoluta, mas normalmente a gente expressa em torno do reagente limitante, porque é ele que manda na reação. E tem alguns termos de alguns erros de entendimento, de expressão, que às vezes a gente fala, né? Já vi muita gente falar. é, eu tive 100% de conversão do produto A, eu tive 50% de conversão do produto B. E não, o termo conversão, ele se refere aos reagentes. Quando a gente fala de produto, a gente normalmente usa o termo rendimento. Então a gente tem a conversão dos produtos e a gente tem o rendimento dos reagentes. A gente vai ainda definir aqui como também expressar em rendimento.
Então a gente pode ter uma reação que teve rendimento de 100%, de 50%, e a gente pode ter uma reação que teve conversão do reagente limitante, ou uma conversão, se a gente não falar nada, a gente assume que é em relação ao reagente limitante de 10%, de 20%, de 50%. Tudo bem? E a definição de conversão, ela é a definição mais lógica possível. Ela é definida como a quantidade de mols reagidos em relação à quantidade de mols alimentados. Então, a gente pode desenhar aqui um reatorzinho. Na próxima, bom, pegar o próximo slide já tem um reator. Eu vou aproveitar esse reator aqui para a gente ver nossa definição de conversão. Então, a gente, por exemplo, alimentou nesse reator, vamos supor que tem uma reação bem simples aqui, uma reação A vira B. Só isso, nada para complicar a gente. Então, a gente alimentou, por exemplo, 500 mols de A. 500 mols de A no início da reação. Para um reator batelada, a conversão ela é uma função do tempo. Então, a gente coloca lá dentro do reator, o reator vai agitar, talvez tenha catalisador, talvez tenha controle de temperatura, alguma coisa vai desencadear a reação lá dentro. E aí, a partir de um determinado tempo, a gente faz uma coleta. Vamos supor que nesse determinado tempo a gente pegou aqui e tinha 200 mol de A. A gente entrou com 500, deixou ali 1 hora, por exemplo, e aí coletou 200 mol de A. Qual que foi a conversão nesse caso? Se a gente perguntar, ela é até algo bastante lógico, né? A gente sabe que a gente entrou com 500 mols e a gente sabe que a gente saiu com 200, ou seja, 300 mols do reagente A foi convertido em produto. Então, a nossa conversão nesse caso, se a gente pegar a definição ali atrás, ó, mols reagidos por mols alimentados. Então, a nossa conversão nesse caso é o tanto de mols reagido, que no caso foi 300 mol, por o tanto de mols alimentados, 500 mol. Isso aqui dá 3 por 5 dá 60, né? 60% de conversão. Então, isso aqui valeria para um reator pequeno, valeria para um reator grande, valeria para qualquer tipo de reator. Então, nesse caso aqui, acho que o que está escrito aqui a gente já acabou falando, né? Então, nesse caso, o Na0 é o número de mols iniciais dentro da que a gente inicia o reator, né? No tempo igual a zero. E agora a gente pode utilizar, expressar o número de mols finais, então esse 200 aqui, como uma função do número de mols iniciais e da conversão, pela relação que está aqui. Então, se a gente quiser aqui ó, no final, o nosso Na final é igual ao nosso Na0 vezes a conversão. Concordam comigo? É o que está aqui, ó. Exatamente isso aqui. Então, vamos supor que é esse caso que a gente está estudando aqui agora. Então, o nosso Na0 é 500, o nosso X é 60, 300 por 500 é 60, tá certo, vezes 60%. Então, o nosso número de mols reagidos é igual a 300. Tudo bem? Seria basicamente só a volta dessa equação, né? Passa isso aqui para cá, nosso número de mols reagidos é 300. Certo? Agora, tudo bem. Só que não importa para a gente muito o número de mols reagido. A gente quer sempre saber qual que é o número de mols finais. Isso que é o importante, né? Porque o termo Na talvez até fique confuso aqui, né? A gente está usando o termo Na como número de mols finais, mas aqui eu estou usando, vamos colocar NaR para expressar o número de reagidos. Agora, se eu quiser expressar o número de mols finais mesmo, o Na, não o NaR, o número de mols finais, como que eu faço uma relação com essas duas equações? Deixa eu apagar todo o slide aqui,
que começa a ficar bastante bagunçado, né? Como vocês acham? Bom, o número de mols finais não é o número de mols iniciais, Na0, menos o número de mols reagido, NaR. Não é isso. O número de mols, vamos colocar aqui que o Na, o número de mols finais, é igual ao número de mols iniciais menos o número de mols reagido. Concordam? Eu apaguei tudo, mas vou colocar aqui de novo. 500, aí reagiu 300 e saiu 200. Número de mols finais, então vou colocar aqui Na, Na0, que zero horrível, e não tem Ctrl Z no PowerPoint. Como que eles me fazem uma coisa dessa? E NaR, tudo bem? O meu número de mols finais, ou num determinado tempo do reator, né? Não precisa nem ser o final, número de mols num determinado tempo do reator, não é o número de mols inicial menos o número de mol reagido? E a gente não acabou de definir que o número de mols reagido é igual ao número de mols iniciais menos. Vou colocar aqui para não confundir, não confundir vocês. Tá exatamente o que a gente tinha colocado aqui, ó. O número de mols reagidos é o número de mols iniciais vezes a conversão. Então, se a gente substituir isso aqui no número de mols reagidos, o nosso número de mol Na em qualquer tempo é igual ao número de mols iniciais menos o número de mol reagido. Mas o que é o número de mol reagido? O número de mols iniciais vezes a conversão. Vamos colocar aqui alguns números, para a gente ver se a gente chega nisso. A gente poderia até facilitar aqui e colocar. Eu ia colocar isso no próximo slide, mas facilita bastante aqui se a gente pegar aqui e colocar o Na0 em evidência, né? Na0 tem nos dois, Na0 aqui e aqui. Se a gente colocar em evidência, a gente tem 1 e x. Então, 1 menos x. Certo? Vamos ficar com essa equaçãozinha aqui. Na igual a Na0, 1 menos x. Se eu pegar aqui no nosso exemplo, a gente tem 500, 300 e 200. O nosso Na final, Na, vai ser igual ao Na0, 500, vezes 1 menos x. Qual que é a nossa conversão? 60%, né? 0,6. 1 menos 0,6 vai dar 0,4. 0,4 vezes 500, 200 mol. Certo? Que é o que a gente tem aqui. E agora ficou bem fácil, né? A gente tem um termo, a gente tem uma forma de expressar como que a conversão se correlaciona com a saída, com o número de mols na saída. Se a gente pegar aqui um gráfico, colocar isso num gráfico, né? Como que é a nossa variação da conversão com o tempo? Vamos pensar na nossa reaçãozinha aqui. A gente pegou o bioreator, colocou ali 500 mols de A e esse A foi convertendo com o tempo. A gente pensar no tempo igual a zero. Qual que é a conversão no tempo igual a zero? Bom, se a gente pegar aqui que o número de mols reagidos no tempo igual a zero é zero, a nossa conversão ela é zero. Tudo bem? Concordam comigo? Então, se a gente pegar e colocar um gráfico aqui, a gente sempre vai conversar uma reação num reator batelada com a conversão igual a zero. E aí, quando vai passando o tempo, o que acontece? Parte do A vai virando B, no caso de uma reação A vira B, né? Mas isso é genérico para qualquer reação, e a gente vai tendo uma curva mais ou menos assim. Então a conversão ela vai variando com o tempo de uma forma mais ou menos assim, até ela chegar no final dela, que seria na conversão de equilíbrio. Para reações irreversíveis, por exemplo, uma reação ácido-base, uma base forte com ácido forte. Normalmente a concentração de equilíbrio, a conversão de equilíbrio é 100%, mas nem todas as reações têm uma conversão de equilíbrio de 100%, tudo bem?
Existem reações em que o produto e o reagente ficam em equilíbrio. Por exemplo, se fosse uma reação de isomerização, A entra em equilíbrio com seu isômero B. E aí depende das constantes de equilíbrio, né? Eu imagino que vocês estudaram isso em química, então tem a velocidade de que A vira B e tem a velocidade que B vira A. E aí existe um equilíbrio, existe uma constante de equilíbrio que é expressada, né? Constante de equilíbrio K maiúsculo, onde é K1 sobre K menos 1. É uma relação entre a velocidade com que A vira B e a velocidade que B vira A. Se A virar B com duas vezes a velocidade com que B vira A, então vira uma relação de 2 para 1. Você vai ter duas vezes mais A do que B. Se B virar A duas vezes mais rápido do que A vira B, você vai ter ao contrário. Você vai ter para cada meio A, você vai ter um B. Tudo bem? Mas a gente está pensando aqui em reações agora por hora, reações de irreversíveis, reações onde a gente vai ter só A virando B. E aí, só colocando aquela nossa equação que a gente acabou de determinar ela no slide passado, né? Então, a qualquer ponto que a gente quiser aqui, se a gente quiser pegar qualquer ponto da reação, o número de mols aqui é igual ao número de mols iniciais, menos... Bom, aqui a equação eu vou deixar do jeito que a gente já estava aqui, que fica mais fácil. Já explícito, né? 1 menos a conversão, certo? Ou, em cada ponto que a gente pegar, cada ponto do gráfico que a gente pegar, o número de mols de A vai ser igual ao número inicial, menos o número inicial vezes a conversão até aquele ponto, certo? Então, a gente tem aqui diversos pontos de conversão. x1, x2, x3, até chegar no x de equilíbrio no x final. Bom, e por que a gente fez isso? Porque agora a gente tem uma expressão para o número de mols de A em função do tempo, em função da concentração. Na0, 1 menos x, certo? Na0, 1 menos x. E a gente pode pegar essa nossa expressão aqui e relacionar com a outra expressão que a gente tem, por exemplo, para um reator batelada. Para um reator batelada, a equação de projeto é que a variação do número de mols de A com o tempo é igual a RA vezes o volume, correto? E aí, a gente tem uma nova expressão para o número de mols de A, e a gente pode colocar essa expressão aqui dentro. Fiz até um negócio aqui e acabei riscando com a caneta, olha aí. Então, ó, a gente pode expressar agora, expressar essa equação, não em torno do número de mols de A, mas em torno da conversão. Porque se a gente for olhar aqui, ó, Na0 é constante, 1 é constante. Tudo isso aqui a gente tira para fora da derivada. E é uma coisa bem simples, né, de fazer. Eu vou fazer aqui em cima, no próximo slide ela vai estar já 100%. Mas vou colocar aqui em cima rapidinho. Vocês concordam comigo que, bom, vamos fazer passo a passo. Derivada de Na0, 1 menos x em relação ao tempo é igual a RA vezes V. Bom, Na0 é constante, pode sair para fora da derivada. Então, Na0 vezes derivada de 1 menos x sobre dt é igual a menos RAV, certo? E aí, se vocês se lembrarem de cálculo, eu posso transformar a derivada de uma soma, uma derivada de uma diferença entre a derivada das diferenças. Então, eu posso fazer derivada de 1 sobre dt menos derivada de x sobre dt. E quanto que dá a derivada de 1 sobre dt? Derivada de uma constante? Dá zero, certo? Vou fazer aqui passo a passo. Na0 que multiplica a derivada de 1 sobre dt mais derivada de menos x sobre dt. Quanto que dá a derivada de 1? Zero. Quanto que dá a derivada de menos x? Bom, a gente pode tirar a constante negativa para fora e só vai passar um menos Na aqui. E vai continuar a derivada de x, né?
Então, no final, deixa eu fazer aqui só para ficar completo, então. Então, menos NA0 dx por dt é igual a RA vezes V. Se a gente multiplicar ambos os lados por menos 1, a gente fica com mais NA0 menos RA sobre V. Então, a gente agora conseguiu transformar a nossa equação do reator batelada para uma reação em termos de concentração. Desculpa, em termos de conversão. A gente tinha em termos de número absoluto, né, de mols de A, a gente poderia estar expressando em termos de concentração de A, mas a gente tem agora expressando em termos de conversão. Então a gente pode fazer, se a gente quiser utilizar essa equação aqui, né, a gente quer projetar um reator para converter 80%, quer saber o tempo para converter 80%. O que a gente faz? Deixa eu limpar toda essa tela aqui para ficar mais fácil da gente falar. Se a gente quiser, a gente pode pegar essa equação aqui, certo? E isolar. A gente pode isolar, igual a gente fez, né? A gente chegou na... Bom, não vou voltar, são muitos slides para trás. Bom, tá aqui. A gente pode isolar o tempo, por exemplo. Então, se a gente quiser, passa isso para baixo, passa o tempo para o outro lado, a gente vai ter que dt é igual a NA0 dx sobre menos RAV. E se a gente integrar essa equação, a gente pode ir da conversão zero até a conversão que a gente quer, por exemplo, 80%. E aí a gente consegue determinar o tempo que tem que ficar no reator, aqueles reagentes, né? Quanto tempo eles têm que ficar no reator para a gente ter 80% de conversão. Então isso aqui é uma integral bem simples, né? Supondo que RA não varie com x, que tudo seja constante, é uma integral extremamente simples, mas claro, RA ele pode variar com x. A gente vai fazer isso ainda não nessa aula, na aula que vem, mas a gente tem aqui agora uma forma de determinar o tempo, o comprimento ou o tamanho do reator para a gente ter uma determinada conversão. E a gente pode pegar essa expressão aqui, Na igual a Na0, 1 menos x, e aplicar em todas as outras equações para os reatores, para os 4 reatores, né, para os outros 3 que estão faltando, ou ainda, se a gente considerar um reator que é muito, muito utilizado dentro do bioprocesso, que é o batelada alimentada, podemos substituir também dentro do batelada alimentada. A gente não estudou batelada alimentada na aula passada, mas nessa semana eu vou deixar de tarefa para vocês estudarem ele lá nos conteúdos que a gente estudou em modelagem e simulação. Então, se a gente estender para os outros reatores, essas são as equações que a gente tinha até agora. As equações em termos molares, para o reator batelada, CSTR, PFR, PBR. Eu não vou deduzir para cada um dos reatores, mas seria simplesmente substituir a equação Na igual a Na0, 1 menos x em cada uma das 4 equações. E a gente fica com esses novos formatos de equação aqui, agora para a gente utilizar na forma com conversão. E olha que fácil, se a gente quiser pegar e projetar um reator CSTR, a gente pode simplesmente determinar a conversão na entrada, que normalmente é zero, e a conversão que a gente quer na saída. A gente determina o volume em função da vazão que está entrando nesse reator. Fica bastante simples, como eu disse, a gente não vai fazer isso nessa aula ainda, mas na aula que vem a gente vai focar totalmente nessas aplicações. Beleza, pessoal? Então, essa nossa primeira parte aqui, a gente está exclusivamente em torno dessas novas definições de equação. E na próxima aula a gente vai estudar aquele Rzinho ali, que é a lei de velocidade de reação. Beleza? Então, até daqui a pouco.